Meninos, termos da oração. Quando a gente fala em termos da oração, nós estamos falando nas palavras ou agrupamentos de palavras que exercem funções sintáticas dentro de uma oração. A gente aprende logo nas séries iniciais a dividir a oração em dois grandes blocos, não é assim? Sujeito e predicado. Sujeito e predicado são dois termos da oração. São os dois principais termos da oração. Por isso que eles são chamados de termos essenciais. A gramática divide os termos da oração em três grupos: essenciais, integrantes e acessórios. Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Vocês entendem que duas pessoas, aqui ó, duas pessoas é um sintagma. Por que eu sei que duas pessoas é um sintagma? Porque dentro de uma estrutura oracional, essas duas palavras exerceriam uma função bem específica em relação ao verbo. Você concorda? Hein? Quem é que vai comer? Quem é que vai comer? Duas pessoas e não serem comidas. Vocês concordam comigo? Então, esses dois termos aqui equivalem ao sujeito do verbo comer. Quem é que vai comer? As duas pessoas. Da maneira como foi colocado aqui, dá a sensação na gente de que duas pessoas é objeto direto do verbo comer. Como se alguém fosse comer duas pessoas. Ou seja, é o posicionamento desse termo que gera uma ambiguidade, que gera uma confusão sintática. O ideal seria você mudar a posição dele, né? E ao mudar a posição dele, você vai estar colocando este termo, duas pessoas, na posição natural que ele costuma exercer dentro da nossa língua, que é antes do verbo. Vocês concordam comigo? Quando a gente fala em sujeito, o que é mais comum dentro da nossa língua? Ele ocorrer antes ou depois do verbo? Então, não é permitido duas pessoas comerem no mesmo prato. Não é muito melhor, gente? Isso interessa a FUVEST, isso interessa a Unicamp, esse tipo de problema. Porque a Unicamp, eu costumo dizer, a Unicamp e a FUVEST estão fundamentadas na semântica. Não pense de outra maneira, porque é fato. Tudo que tem a ver com semântica tem a ver com FUVEST e com Unicamp. Sinônimos, antônimos, conotação, denotação, ambiguidade, polissemia, isso você sempre vai encontrar nesses vestibulares, tá? Então, é importante a gente ter essas noções. Vejamos, vamos começar aqui. Olha os termos da oração, vocês estão vendo? Sujeito, predicado, aí aqui os complementos verbais, que a gente chama de objeto direto e indireto, né? Complemento nominal, agente da passiva, aposto, adjunto adverbial. Né? É claro que nós não vamos falar de todos eles, a gente não tem tempo para isso. Né? Mas nós vamos falar daqueles que são mais importantes, né? Principalmente esses primeiros aqui, ó, tá? Sujeito, predicado, complemento verbal, até aqui complemento verbal. Daqui para frente, provavelmente não, tá? Não há tempo para isso. Mas eu confesso a vocês que se eu tiver que dizer a vocês qual seria a tendência, o que mais importa para eles nesses vestibulares, sujeito e predicado. Sabe por quê? Porque isso envolve essa questão de ambiguidade, envolve questões de concordância, e isso sim interessa a eles. Então nós vamos focar ali, naquela parte inicial, tá? Vamos aqui. Sujeito. Bom, gente, vocês sabem que sujeito é o termo a respeito do qual se enuncia alguma coisa e com o qual concorda o verbo. Então, há duas maneiras de você identificar o sujeito de uma oração. Vocês concordam comigo? Primeiro, é de quem a oração está falando, ou do que a oração está falando, e com quem o verbo concorda. Né? Tem até uma brincadeira aqui. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Aí ele diz, só pode ser um mané. Né? Mas, sintaticamente, quem é o sujeito da oração? O eleitor. Você entende? É de quem eu estou falando, não é verdade?
Não é de quem eu estou falando? E com quem o verbo concorda. Ah, professor, como que eu sei que o verbo confiar concorda com o eleitor? É só que você colocar o eleitor no plural, você vai ver. Como que ficaria? Os eleitores confiam, não é verdade? Bom, se o verbo se flexionou junto, é porque o eleitor é o sujeito da oração. Então pensa assim, ó, sujeito é de quem eu falo, ou do que eu falo, né? Não precisa ser pessoa, e com quem ou com que o verbo concorda. Essa primeira informação, ela é fundamental, tá? Para que a gente consiga compreender melhor os processos, né, daqui para frente. Então vamos lá. Olha só, meninos. Ó, o eleitor, termo a respeito do qual se informa alguma coisa. Isso é sujeito. Portanto, o sujeito da oração é o termo com o qual também concorda o verbo confiar. Porque se você está informando alguma coisa a respeito de um eleitor, é óbvio que o verbo vai fazer concordância com esse termo. Então, sujeito é o termo a respeito do qual você informa alguma coisa e é o termo com o qual o verbo da oração concorda. Lembrando que o verbo da oração não se encontra no sujeito, né, gente? Ele se encontra no predicado, não é isso? O verbo é o núcleo do predicado, geralmente, né? Ele só não vai ser núcleo do predicado se o predicado não for um predicado verbal. Nós vamos falar disso nos próximos passos. Então vamos aqui. Sujeito da oração pode ser curto ou longo, preposto ou pós-posto. Isso, como a gente viu concordância recentemente, a gente está vendo ainda, já ajuda. O sujeito, os militantes gritavam em frente ao Palácio Anchieta. Quem é que gritava? Os militantes, é o meu sujeito, beleza? Os participantes da manifestação contra as decisões do recente eleito governador do estado gritavam em frente ao Palácio Anchieta. Quem é que gritava? Os participantes da manifestação contra as decisões do recente eleito governador do estado. A gente tem mania de achar que sujeito é só o núcleo, né? Eu pergunto, quem é que gritava? Aí você fala assim, participantes. O sujeito é participantes apenas? Não, participantes é o núcleo do sujeito, certo? E núcleo do sujeito geralmente é um substantivo ou um pronome que ocupa o lugar desse substantivo. Mas o sujeito da oração é toda essa informação. Os participantes da manifestação contra as decisões do recente eleito governador do estado gritavam em frente ao Palácio Anchieta. Reparem que gritavam, que se encontra aqui no plural, é do predicado, né, gente? O verbo está no predicado. Ele concorda com o núcleo do sujeito. E esse distanciamento que vocês estão vendo aqui, ele é perigosíssimo. Quanto mais você se distancia do núcleo com o qual você concorda, mais há riscos de você cometer desvios de concordância. Se você reparar, as últimas palavras citadas aqui do sujeito, que está em negrito, estão no singular. Você reparou isso? A palavra governador, a palavra estado, entende? Há uma tendência, nós temos uma tendência de fazer concordância com o que está mais perto, né? Então, quando há um distanciamento muito grande entre o verbo e o núcleo do sujeito com o qual ele deve concordar, muitas vezes nós cometemos delitos, desvios de concordância. Bom, mas nessas duas frases, vocês concordam que o sujeito está antes do verbo, não é isso? Não é isso? Então eu falo que o sujeito está o quê? Pré-posto. Pré-posto. Pré quer dizer antes. Pré-posto. Muito bem, aqui embaixo nós temos outros dois exemplos. Eu até usei isso em sala. Flores amarelas e medrosas nascerão sobre seus túmulos. O que é que nascerá? Flores amarelas e medrosas. Tudo isso é o meu sujeito. Sabendo que o núcleo é a palavra flores, que é o meu substantivo, né, gente? Amarelas e medrosas são adjetivos, né? Que caracterizam flores. Por isso que nós chamamos de adjuntos adnominais. Adjunto adnominal é um termo que fica ali, ó, orbitando o núcleo, né?
Você pega um sujeito, você identifica o núcleo do sujeito e o que está ali em volta, geralmente é adjunto adnominal. Por quê? Porque está se referindo a um substantivo, então adnominal, né? Pois bem, sobre seus túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O que aconteceu aqui na última frase? Eu inverti a ordem da oração. Inverter a ordem da oração significa transformar um sujeito preposto em sujeito o quê? Pós-posto. Né? Ele passa a aparecer depois do verbo. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa muito séria e delicada. Quando isso acontece, as pessoas têm uma tendência de achar que o termo que vem depois do verbo aqui, ó, é o objeto direto. Porque elas perguntam assim: nascerão o quê? Flores amarelas. Não é objeto direto, não, professor? Não, é o sujeito da oração. Primeiro, por quê? O verbo não está no plural? Hein? Nascerão. Nascerão concorda com quem mesmo? Com flores. Pronto, com flores, que é o núcleo, né? O núcleo do sujeito. O verbo, ele tem que concordar com o sujeito, meu bem. Ele não tem que concordar com o objeto, não. Outra coisa, quando você tem uma estrutura como esta, experimente mudar a ordem dos termos, para verificar se aquele termo não é o sujeito da oração. Por exemplo, sobre seus túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Flores amarelas e medrosas sobre seus túmulos nascerão, ou nascerão sobre seus túmulos. Está claro para mim que esse termo aqui é o sujeito da oração. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com essa inversão na ordem dos termos, tá? Pode falar, meu bem. Você quer dizer morfologia? Você quer me dar quantas aulas? Pode ser 30? Meu amor, eu gostaria de fazer tudo com você, meu amor. Todos os conteúdos. Lá pegar fonema e terminar vamos colocar assim, análise sintática de último grau, trabalhando concordâncias, regências e tudo mais. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho 5 encontros. Morfologia, olha o que você me disse. Você não vai trabalhar morfologia, não? Vamos lá. Quantas classes morfológicas nós temos? 10. Verbo, pronome, adjetivo. Só verbo ocupa 2 encontros nossos. São 10 classes. Conjunção ocuparia mais 2 encontros nossos. Pronome, 1,5 para 2 encontros nossos. Entende? Então eu tenho que optar. E aqui? Você tem que pensar também, meu amor, no seguinte: o que é mais reincidente nos vestibulares de São Paulo? A gente tem que estabelecer prioridades. Morfologia cai muito menos do que isso que eu estou apresentando para você. Tá? Paralelismo é outra coisa. Você já sabe o que é paralelismo. A gente viu no primeiro encontro. Tá bom? Eu gostaria muito de fazer tudo isso com você. Desde o estudo de fonema até a análise sintática mais profunda. Mas eu não consegui. Juro para você, tá? Então, eu te garanto uma coisa. Se você quiser estudar por sua conta esses conteúdos e ir tirando dúvida comigo até o dia da prova, fique à vontade. Você pode, por exemplo, criar um plano de estudos, tipo assim, essa semana eu vou estudar verbo. Estuda, pega uma lista bacana, faça e traga para mim. Professor, não entendi essa questão, essa daqui. Te ajudo na hora do intervalo, a hora que você quiser. Tá? Mas não dá tempo não, amor. Tá bom? Vamos lá, gente? Vamos seguir? Aqui, continuando. Vamos ver se vocês entenderam essa lógica? Por exemplo, essa frase aqui, ó. Estão presentes todos os convidados. Tem sujeito explícito? Sim ou não? O sujeito está presente na frase? Qual é? Convidados? Eu perguntei o núcleo do sujeito ou o sujeito? Todos os convidados. Beleza. Então, para ter certeza
de que todos os convidados equivalem ao sujeito da oração? Vamos mexer na ordem? Pronto. Todos os convidados estão presentes. Acabou. Segundo, ninguém esteve aqui esta noite. Qual é o sujeito? Ninguém. Claro. Quem mexeu nas minhas coisas? Quem é o sujeito de mexeu? Quem mexeu? Quem é o sujeito de mexeu? Mexeu está na terceira do singular, concorda? Hein? Concordando com qual palavra? Mexeu está na terceira do singular, concordando com quem? O sujeito dessa oração é o pronome quem. E eu não posso chamar de indeterminado. Sabe por quê? Sempre que eu tiver um núcleo para identificar, mesmo que o sentido seja de indeterminação, gramaticalmente, esse sujeito vai se chamar sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho uma palavra aqui para representar esse sujeito. Vocês entendem? Você entende que esse quem está no lugar da pessoa que mexeu nas minhas coisas? Você entende o que eu estou falando? Quando eu pergunto quem mexeu nas minhas coisas, eu digo assim, ó, Júlia mexeu nas minhas coisas. Júlia não seria o sujeito? Mas por enquanto eu não sei quem é Júlia. Eu coloco o pronome quem. É um pronome interrogativo. Pode, professor, ser? Claro que sim. É o sujeito da oração. Aconteceram coisas estranhas aqui. Qual é o sujeito? É indeterminado? Para o sujeito ser indeterminado, o pronome eles estaria subentendido. Combina eu dizer, eles aconteceram coisas estranhas aqui? Hein? Então, a minha pergunta é, o que é que aconteceu? Então, pegue coisas estranhas, coloque no começo, por favor, vai lá. Coisas estranhas aconteceram por aqui. Qual é o sujeito da oração? Coisas estranhas. Pegadinha, eu acabei de falar isso para vocês. Às vezes o termo vem depois, você acha que não é sujeito. Nessas horas você tem que observar duas coisas. Quais são que eu falei para vocês agora? Primeira, concordância. Aconteceram. Por que está no plural? Porque concorda com coisas. O verbo, ele concorda com o sujeito. E outra coisa, não se convenceu? Pegue coisas estranhas e coloque no começo. Coisas estranhas aconteceram aqui. Pronto. Acabou. Entenderam? Roubaram meu carro no estacionamento do shopping. Aí, alguém me disse agora há pouco que o sujeito era indeterminado aqui em cima, não foi? Aqui dá para eu colocar, para eu deixar subentendido o pronome eles? Nesta frase? Nesta dá? Aqui o sujeito é indeterminado. Roubaram meu carro no estacionamento. Eles roubaram, alguém roubou, não sei quem. Sujeito indeterminado. Agora em cima, aconteceram coisas estranhas aqui. Eles aconteceram? Não, o sujeito aqui é coisas estranhas. Esse é o segredinho, anota isso, é uma dica massa. Próxima. Finalmente chegaram as encomendas. Sujeito indeterminado, meninos? Não. Qual que é o sujeito? Ah, as encomendas. Ah, entenderam. Então mexa na ordem da frase para a gente ter certeza. Pronto. As encomendas é o nosso sujeito. Henrique acordou, agora segura, hein? Na penúltima estação, ela saltou do trem. Quem é que saltou? Ela, beleza. Voltaremos tarde. Quem voltará? Nós. Aí é oculto, não é mais indeterminado. A gente vai ver a diferença depois do oculto para o indeterminado. Das chaminés do casario brotavam flocos de fumaça. Flocos de fumaça brotavam das chaminés do casario, não dá certo? Então o sujeito é flocos de fumaça. Vocês entenderam? Ok? Isso é importante. A gente já começou muito bem, viu? A gente já começou muito bem. Então, se você quiser sistematizar isso, é só você escrever assim, ó. Ao analisar uma estrutura na ordem inversa,
Deve-se observar a concordância do verbo. Deve-se observar a concordância do verbo. E reconstruir a frase. E reconstruir a frase da maneira convencional. Da maneira convencional. Para salientar o sujeito. Escreva assim. Para salientar o sujeito. Dá uma sensação boa quando as coisas começam a fazer mais sentido para a gente, né? Todo mundo luta com o sujeito a vida inteira. Vai falar que eu estou mentindo. Todo mundo luta com esse sujeito a vida inteira, né? Então, ó, coloque esta frase aqui como exemplo do que vocês escreveram aí. Ó, das chaminés do casario brotavam flocos de fumaça. Pegue uma setinha do brotavam, ligue aqui a flocos de fumaça, depois reconstrua a frase assim, ó. Flocos de fumaça brotavam do casario. Tá bom? Tudo bem? Aí nós temos 3 tipos de sujeito. Os mais comuns. O simples, o composto e o oculto. Aí eu não vejo grande problema não. Tá? Sujeito simples, independente do tamanho dele, é aquele que tem quantos núcleos? 1. Por exemplo, olha aqui número 1. Muitos alunos participantes do concurso de redação promovido pela escola receberam elogios da secretária de Educação. Quem é que recebeu exatamente? Os alunos. Entende? O núcleo é um só, embora o sujeito aqui seja bem longo, né? Muitos alunos participantes do concurso de redação promovido pela escola. Claro que eu fiz isso de propósito para você entender que às vezes o sujeito é muito grande, mas nem por isso você vai chamá-lo de composto, né? Núcleo é um só. Composto é quando... Ah, e outra coisa, aqui ó, item 2. Além de ser composto, o sujeito do item 2, ele está na ordem natural ou na ordem indireta? Indireta, quer dizer que ele está pré-posto ao verbo ou pós-posto? Estavam na reunião o presidente da empresa e sua assistente. Eu poderia fazer outra concordância ali se eu quisesse, no número 2? Quando o sujeito está pós-posto ao verbo e tem 2 núcleos, você pode concordar com o mais próximo, se você quiser, né? Então eu poderia dizer o quê? Estava na reunião o presidente da empresa e sua assistente. Tudo bem? Corra para casa já. Aqui no número 3, eu tenho um caso de sujeito o quê? Oculto. O que é o sujeito oculto? Guarda isso, ó. Ele não é explícito na frase, o próprio nome já diz, mas ele é facilmente recuperável. Você consegue identificá-lo com clareza. Quando é que você vai ter sujeito oculto? Isso aqui você tem que anotar. Aqui, ó. Quando os verbos sem referente... O que eu quero dizer verbo sem referente? Chegamos. E não nós chegamos, entende? Verbo sem referente, aparecer em que pessoas? Vamos aqui comigo. Primeira pessoa do singular e do plural, ou seja, eu e nós. Não é isso? Eu e nós. Segunda pessoa do singular e do plural, que seria o quê? Tu e vós. Ou terceira do singular, que seria o quê? Ele ou ela. Mas não pode ter referente. Por exemplo, se eu falar assim, eu cheguei, quem é o sujeito? Eu. É oculto? Não. Agora, se eu disser, cheguei, o sujeito continua sendo eu, mas agora ele é oculto. Entende? Ok? Nestes casos aqui. Então, repetindo, ó, verbos sem referente,
na primeira do singular e do plural, segunda do singular. Isso vocês têm que anotar. Ou quando o verbo aparecer, olha para cá, na segunda setinha, no imperativo, certo? Ou quando o verbo aparecer no imperativo. Show de bola? Olha essa frase aqui. Corra para casa já. Não está no imperativo? O sujeito é oculto. Olha embaixo. Atiraste uma pedra. É uma música. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem. Nossa, dor de cotovelo terrível. Quem é que atirou? Atiraste. Quem atirou? Tu. E se eu disser, encontraremos paz neste lugar? Não é um cemitério, tá? Encontraremos paz neste lugar. Quem encontrará? Tudo é sujeito oculto. Vocês entenderam sujeito oculto? Entenderam todas as situações? Então eu vou passar, eu vou seguir. Ok? Pois não? Espera aí, fala de novo. Vamos ver ainda. Vamos ver ainda. Vamos lá? Continuando. Ó, pense numa marca de Gillette. Propaganda. Pense numa marca de Gillette. Quem é o sujeito de pense? Você. Não é imperativo? Eu não estou dando um comando? Então o sujeito é oculto. Pense numa marca de Gillette. Quem é que pensa? Aí. Tudo bem? Show? Hoje não. Estou com dor de cabeça. Agora tire a vírgula. Hoje não estou com dor de cabeça. É só você tomar aspirina. Olha que legal, gente. Olha que lindo. Lindo não é por causa do sentido, vamos dizer assim, essa sugestão maliciosa, né? Usei a expressão ideal aqui, né? Não é por causa da sugestão maliciosa, não é isso. É por causa da criatividade, gente. Esse povo é demais, gente. Olha isso. Hoje não, estou com dor de cabeça. Aí toma aspirina, tira a vírgula. Olha que legal, muda tudo, né? Mas aqui, quem é o sujeito de estou? Eu. É um sujeito oculto, né? Porque não tem referente, não é assim que funciona? Gente, está indo bem aqui, está tudo bem, a gente está fluindo, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tudo certo? Você está conseguindo me acompanhar? Henrique acordou, cara. Agora tá ligado. Começo da aula, Henrique estava dando umas pescadas, cara, que eu estava com medo dele bater a cabeça ali, ó. É tenso, né, Henrique? É cansaço mesmo, eu sei como é. Eu só não estou fazendo isso porque eu estou falando aqui. Vamos lá. Reforçando. Cuidado com a ordem inversa das orações. Ó, voltei, tá vendo? Muitas vezes o sujeito vem depois do verbo, né, gente? Resta em minhas mãos um pouquinho do seu cheiro. Pronto, é isso aí. Um pouquinho do seu cheiro resta em minhas mãos. Bastariam algumas poucas palavras de consolo. Algumas poucas palavras de consolo bastariam, tá vendo? Ficou entre nós um sentimento ruim. Pronto. Sujeito. Um sujeito pode ocorrer também de forma oracional. Isso aqui é importante. Fala, Henrique. Resta em mim. O que é? Pouquinho, sem dúvida. Por quê, Henrique? Vamos aqui comigo. Um é artigo, certo? Que acompanha a palavra pouquinho. Você concorda que cheiro faz parte de uma locução? Nós não temos um termo preposicionado aqui? Isso prova o quê, Henrique? Esse termo preposicionado está conectando essa estrutura à palavra pouquinho. Entende? Isso me prova que do seu cheiro não pode ser núcleo do sujeito, se faz parte de uma estrutura preposicionada. As estruturas preposicionadas que fazem parte do sujeito, nós chamamos de adjunto adnominal. Entende? Tudo bem? Vamos lá? Podemos seguir?
Gente, vocês viram o que eu coloquei ali embaixo? Um sujeito pode ocorrer na forma oracional. Ou seja, professor, você quer dizer que um sujeito pode ser uma oração? Pode. Aqui, ficar ao seu lado é o que mais quero. E é nessa hora, meu irmão, que a galera mete a vírgula. Ficar ao seu lado, vírgula, é o que mais quer. Para poder dar ênfase, né? Se você fizer isso, errou. Não se separa sujeito de verbo, mesmo que ele seja um sujeito oracional. Então já fica outra dica massa aqui para vocês. Falando em vírgula, Henrique, eu já mostrei para o pessoal da V4. Aquelas expressões que o pessoal perguntou lá na sala, bem como, assim como, eu acho que você foi um deles. Aquilo que eu disse é exatamente aquilo que eu disse. Fiz um levantamento, primeiro consultei professores de redação e depois fui aos livros e aí eu criei uma tela para mostrar para vocês. O ideal é sem vírgula, mas se você colocar vírgula, o verbo não pode ficar no plural. Lembra que a gente falou disso? Exatamente como eu falei. Só que eu queria confirmar porque, por eu não estar dando aula de redação, eu fico com medo dessas tendências, né? Estava falando sobre isso com Josemara. Ela falou, Cristiano, realmente tem esse lance de tendência, mas eu tenho percebido que o pessoal dos corretores, eles têm se apegado muito à gramática tradicional exatamente para não haver brecha de questionamento, né? Menos mal, assim a gente fica mais seguro também, né? Mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Isso aqui é um caso sério, hein? Essa vírgula aqui, tá? Vamos lá. Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Quando aparecer isso aqui, é porque eu estou trazendo uma questão, né? Para a gente poder discutir, né? Tudo pensado, gente. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifique. Já não me convém o título de homem. Meu novo nome é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente. Isso é Carlos Drummond de Andrade no texto Eu, Etiqueta. Falando de consumismo, falando de marcas. Essa coisa de você se coisificar e virar praticamente um outdoor ambulante, né? Com as marcas que você carrega, não é assim? Pois bem, a inversão de termos sintáticos é um recurso que objetiva conferir maior expressividade ao texto. Ô, gente, fale isso para os escritores lá do romantismo, eles vão dizer sim, sim. Pega aí o hino nacional brasileiro. Por que você acha que o hino nacional brasileiro é todo invertido? É só porque ele fica mais estiloso, dá mais expressividade. Olha lá, já não me convém o título de homem. O título de homem, que está na ordem indireta, exerce função de quê? Está vendo? Isso é uma questão de vestibular de medicina, simples assim. Aí você fala, professor, exatamente. É porque quando a gente começa, né, as coisas vão fazendo sentido. Muita gente marcaria letra C, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu vou dizer até uns 40% dos candidatos. Tá? Bora para a sua alegria. Agora não é mais a alegria dela, sua alegria. Nós temos aqui sujeito indeterminado e sujeito inexistente. São duas coisas bem diferentes. O sujeito indeterminado, vamos prestar atenção aqui, que isso aqui é sério, hein, meninos? Sério, mega sério, hein? Sujeito indeterminado também é um sujeito sem referente, com verbos na terceira do plural. Não foi o único que ficou faltando lá do oculto? Vocês se lembram? Quando você anotou aí, quando é que a gente tem sujeito oculto? Verbo na primeira do singular e do plural, verbo na segunda do singular e do plural, ou verbo na terceira do singular. O que ficou faltando? Terceira do plural. Por isso que não entra a terceira do plural lá. Porque se o verbo estiver na terceira do plural e não tiver referente na frase,
ele não vai ser oculto, o sujeito, ele vai ser indeterminado. Então, se eu disser assim, ó, roubou meu pincel, sujeito oculto. Se eu disser, roubaram o meu pincel, sujeito indeterminado. Tem diferença? Claro que tem. Se eu digo roubou no singular, é porque é específico. Eu sei quem foi. Se eu digo roubaram, ou eu não sei quem foi, eu não estou querendo dizer. É aquela velha história, Rafael, falaram de você no intervalo. Quem foi, Cristiano? Ó, falaram. Eu sei, cara, mas eu quero que ele seja indeterminado. Malandro, né? Entende? Na verdade, eu estou sendo filho da puta, né? Desculpa a palavra, né? Plantando a discórdia, né? Então, olha lá. Levaram o meu celular. Sempre que o sujeito for indeterminado nesses casos, aí vem aquilo que você falou. O pronome eles fica subentendido, né? Levaram o meu celular. Quem levou? Eles. Agora, e se tivesse assim, eles levaram o meu celular, seria sujeito oculto? Seria sujeito simples. A partir do momento que você tem o núcleo, acabou. Entende a diferença? Disseram que você anda estranho ultimamente. Quem? Alguém. Fica subentendido eles. Mas eles quem? Entende o que eu estou falando? Hã? Agora, existe uma outra situação, aí nós estamos chegando numa parte delicada, tá, meninos? Existe uma outra situação, olha para cá, em que o sujeito também é indeterminado. Quando vier um verbo, seguido disso aqui, ó, olha para cá, índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome ser. Precisa-se, necessita-se. Então agora eu não quero que vocês anotem o segundo caso ainda não, o inexistente não. Segura a onda aí, porque eu vou ter que dar uma pausa, vou desligar o data show, vou subir a tela para a gente falar desse pronome ser aqui. Tudo bem? Combinado? Pode ser? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Indeterminado. Ó. São duas situações, né? Com verbo na terceira do plural, não é isso, gente? Desde que a frase esteja sem referente, não é isso, meninos? Né? Exemplo, pegaram meu livro. Pegaram meu livro. Pegaram. Eu não sei quem pegou, né? Eu não sei quem pegou. Então, eu não estou grifando o sujeito, não. Vocês entenderam, né? O sujeito, ele não aparece. Ele está escondido, né? Tudo bem? Eu estou grifando o verbo porque ele me mostra que o sujeito é indeterminado. Essa é a forma mais comum de sujeito indeterminado, certo? Mas existe também o quê? Verbo mais o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, bora prestar atenção aqui. Ó, precisa-se de balconistas. Esta estrutura aqui indica que o meu sujeito é indeterminado. Só que aí eu vou colocar um asterisco. Só vai acontecer aqui, ó, só com verbos transitivos, indiretos, intransitivos ou de ligação.
Presta atenção no que eu estou falando aqui. Não crie ansiedade, que você vai entender. Olha para cá. Vou dar mais exemplos aqui, tá? Ó, mais exemplos. Mais exemplos. Aqui, primeira frase. Trata-se disso. Não importa o que. Intransitivo. Vive-se bem aqui. Beleza. Com o verbo de ligação, que é o verbo ser nesse caso, tá, gente? Era-se feliz neste lugar. Neste lugar. Então vamos aqui comigo. Você só vai ter sujeito indeterminado com esta fórmula aqui, ó, do pronomezinho ser, se este verbo que vem antes for um verbo transitivo indireto, se for um verbo intransitivo ou se for um verbo de ligação. Aqui eu tenho exemplo dos três. Quem trata de alguma coisa. O verbo pede preposição. Vocês concordam comigo? Quem trata de alguma coisa. Então, trata-se. Que pergunta eu faço para o verbo? Trata-se de quê? Quando eu faço uma pergunta para o verbo e aparece preposição, seja o de, seja o em, não importa. Significa que o verbo é transitivo indireto. Então, isso aqui, ó, é um verbo transitivo indireto. Vive-se bem aqui. Vive-se. Vive-se. O verbo não precisa de complemento. Aqui se vive. Ele vive. Aqui eu vivo. O verbo é intransitivo. Não precisa de complemento. E aqui, era-se feliz neste lugar. O verbo ser, gente, que a gente chama de verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele não está indicando nenhuma ação. Tá? A gente chama de verbo não significativo, né? Nessas três situações, o meu sujeito vai ser indeterminado. Qual é o grande risco? Qual é o grande risco? Acompanhem aqui comigo. Neste cantinho, tem aqui, ó, estou fazendo um box aqui, ó. Não confunda com o quê? Com partícula. Não confunda com partícula apassivadora. Quando o ser for partícula apassivadora, aí você vai ter sujeito na frase. Vou dar um exemplo, ó. Espera-se, olha isso aqui. Espera-se novo contato. Basta aparecer o verbo para eu dizer que é sujeito indeterminado? Basta aparecer o verbo com pronome ser para eu dizer que o sujeito da frase é indeterminado? Não. Sabe por quê? Quem espera algo. O verbo é transitivo direto. Que pergunta eu faço para esperar aqui? Espera-se para eu achar isso aqui como resposta. Espera-se o quê? Não é assim, gente? Você tem que guardar que sempre que eu fizer esta pergunta para o verbo, o quê? Significa que o verbo está pedindo um objeto direto. Então, se o verbo é transitivo direto e vier acompanhado do pronome ser, esse pronome ser vai apassivar a frase. Isso quer dizer o que? Apassivar a frase. O que seria um objeto direto passa a ser o quê?
sujeito da oração. Tanto é que eu posso dizer assim: espera-se novo contato ou novo contato é esperado. Qual é o sujeito aqui? Novo contato. Entende? Isso você consegue fazer ali? Precisa-se de balconistas? Você consegue? Você vai dizer o quê? De balconistas são precisados? É isso que você vai dizer? Vocês estão entendendo a diferença aqui? E tem mais uma observação. Isso aqui você tem que anotar. Ó, nesses casos, o verbo não varia. Sabe o que eu quero dizer com o verbo não varia? Eu não tenho balconistas aqui no plural. Você percebeu que eu disse precisa-se e não precisam-se? Perceberam isso? Por favor, ponha um contato no plural aqui, nesta frase. Eu vou dizer espera-se novo contato ou esperam-se novos contatos? Eu vou dizer espera-se novos contatos ou esperam-se? Por quê? Porque eu aprendi desde sempre que o verbo concorda sempre com o sujeito. Isso aqui não é sujeito da frase? Tá sacando? É por isso que alugam-se casas. É por isso que vendem-se casas e não vende-se casas. A lógica é essa. Esses verbos aqui, ó, nunca se flexionam. E eu quero fazer um teste com vocês antes de eu fechar essa cena aqui. Anote aí no caderno. Vamos fazer um teste. Anote no caderno, por favor. Considere as frases. Considere as frases. Vamos lá. Eu vou dar 4 frases para vocês. É bom anotar. Quem tem dúvida nisso tem que anotar. Quem já sabe não precisa. Considere as frases. 4 frases, hein? Ó. Alega-se. Manobra. Alega-se. Manobra. Ilegal. Grifem manobra ilegal. Segunda frase. Acredita-se em fantasma. Acredita-se em fantasma. Grife fantasma, por favor. Outra. Aguarda-se nova informação. Aguarda-se nova informação. Grife nova informação. Terceira, quarta, né? Necessita-se de mão de obra, sem hífen, tá? Necessita-se de mão de obra. Grifem mão de obra. Em cima, nova informação. Foi isso que eu pedi? Foi isso? Agora você vai escrever assim, letra A. Embaixo dessas 4 frases, coloque assim, letra A. Primeiro, hein? Flexione os termos destacados no plural. Flexione os termos destacados no plural. Flexione os termos destacados no plural. E faça os ajustes. Entre parênteses, SN, quer dizer se necessário.
Olha o que eu estou fazendo para adiantar, tá? SN, faz maiúsculo assim, S.N, se necessário. Beleza? Letra B. Indique o sujeito de cada oração. Indique o sujeito de cada oração. Letra C. Indique a função do pronome ser em cada oração. Indique a função do pronome ser em cada oração. Então vamos lá, comigo, hein? Na primeira frase, leiam a primeira frase para mim. Alega-se manobra ilegal. Gente, presta atenção aqui comigo. Primeira coisa, você tem que olhar o verbo. Se ele é transitivo direto, se ele é indireto. Eu posso dizer alega-se o quê? Nessa frase? Posso ou não posso? Alega-se o quê? Ó, manobra ilegal. Significa que o verbo é transitivo o quê? Se ele é direto e ele está acompanhado do ser, o que vem depois dele é o quê? Sujeito. Então vamos lá. Se manobra ilegal ficar no plural, sendo sujeito, o verbo não tem que mudar também? Hein? O verbo não tem que concordar com o sujeito? Como que ficaria? Alegam-se manobras ilegais. Vamos lá, a primeira já foi. Fala. Sim, sim. Alega-se ou alegam-se, nesse caso aí tem que ser alegam-se manobras ilegais. Beleza, esse é o primeiro. Fale. O importante é que ele peça um objeto direto e que você tenha esse objeto direto na frase. Por exemplo, ó, encomendou-se uma torta ao padeiro. Quem encomenda alguma coisa a alguém. Uma torta vai ser o sujeito do verbo, porque é o objeto direto. Ele é transitivo direto e indireto. Mas o objeto dele é um objeto direto. E esse objeto direto, quando o verbo vem acompanhado da partícula ser, se transforma em sujeito da oração. Tá? Então aqui a gente coloca o objeto direto, que é o mais comum. Verbo transitivo direto. Mas você tem que ver que é o objeto direto aqui que vira sujeito. Se o verbo for bitransitivo, a lógica é a mesma. Encomendou-se uma torta, então uma torta vai ser o sujeito. Segunda frase, fale para mim aí. Acredita-se em fantasmas. Gente, quem acredita, olha a pergunta que eu vou fazer. Acredita o quê? Acredita em quê? O em não é preposição? Então o verbo é transitivo o quê? Indireto. Se ele for indireto, olha para cá, olha para cá. Se o verbo for transitivo indireto e vier acompanhado do ser, o que nós vamos ter depois? É sujeito? Não. O sujeito da frase é o quê? O sujeito da frase é o quê? Indeterminado. Nesses casos, dê uma lida na observação aqui embaixo, por favor. O que está escrito aqui? Nesses casos, o verbo não varia. Então, ponha, por favor, o fantasma no plural. Como é que fica a frase? Acredita-se, no singular, em fantasmas, no plural. Igual eu fiz aqui, ó. Precisa-se, no singular, de balconistas, no plural. Tá entendendo? Tá entendendo a lógica aí? A terceira frase. Eu posso dizer que quem aguarda, aguarda o quê? Lê aí, o que eu estou aguardando? Eu posso ou não posso dizer aguardo o quê? Beleza. Então o verbo é transitivo o quê? Direto. Quando ele é direto e vem acompanhado do ser, o que vem depois vira o quê? Sujeito. Se nova informação eu colocar novas informações no plural, o verbo não tem que concordar com o sujeito, gente? Nós não aprendemos isso? Como é que fica essa frase? Aguardam-se novas informações. Não é assim? Show?
E a próxima? Necessita-se de mão de obra. Quem necessita, necessita o quê? De quê? O de não é preposição. Então o verbo é transitivo o quê? Indireto. Se ele é indireto, é um caso de sujeito o quê? Indeterminado. Nesses casos o verbo pode variar? Não. Então mãos de obra fica no plural, mãos de obra, mas o necessita-se fica no singular. Aí vem o item 2. Qual que é o sujeito da primeira frase? Manobra ilegal, sujeito simples. Pode escrever. Primeira frase, sujeito simples. Primeira frase, sujeito simples. E coloca na frente, manobra ilegal. Segunda frase, sujeito indeterminado. Terceira frase. Você perdeu, já parou de acompanhar? Por quê? Hã? Quê? Ah, bom, tudo bem, aí tudo bem. Aí tudo bem. Terceira frase, qual que é? Nova informação, é isso? Sujeito, concorda? Então, sujeito simples. E a quarta frase? Sujeito indeterminado. Então, na frase 1, o ser vai se chamar o quê? Partícula passivadora. Na frase 2, índice de indeterminação do sujeito. Na frase 3, partícula passivadora. Na frase 4, índice de indeterminação. Entenderam? Eu acho que foi bacana, não foi? Não foi bacana? Então vamos seguir. Você tinha levantado a mão, eu estava no meio do raciocínio, mas ficou alguma dúvida? Mas tá tudo certo? Então tá. Vamos lá, hein, gente? Voltando. Que maravilha, gente. É tão bom quando dá certinho. É tão bom quando dá tudo certo. Aqui, vamos terminar? Bora terminar? Diga, amigo. Predicativo do sujeito. Sujeito indeterminado. Mas ele existe, não existe? Entendeu? É diferente de sujeito inexistente. Tá? Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Ô, gente, quando é que nós vamos ter sujeito inexistente? Quando o verbo, guarda isso aqui cai, hein? Isso aqui cai. Ó, atenção, meninos. O sujeito vai ser inexistente quando o verbo for impessoal. Quando é que o verbo é impessoal, professor? Gente, sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, tá? Quando você tiver o verbo haver com sentido de ocorrer ou de existir, dá uma olhada na frase aqui. Item 5, todo mundo comigo? Havia muitas coisas a se dizer. Vocês perceberam que eu mantive o verbo no singular, meninos? Vocês perceberam? Quando o verbo for impessoal, anota isso. Quando o verbo for impessoal, ele não se flexiona, a não ser o verbo ser, lá do último item, porque ele vai concordar com o numeral, tá vendo aqui? Fora isso, verbo impessoal não vai, tem até a rima, verbo impessoal não vai para o plural. Então você não pode dizer nunca haviam. Ontem uma aluna, não lembro quem foi, acho que foi da V4, ficou comigo no finalzinho da aula e falou assim, professor, eu me lembrei daquilo que você falou no primeiro semestre do havia, que não pode para o plural. Você acredita que eu coloquei o haviam na minha redação? Eu falei assim, não é possível, cara. Isso faz você perder pontos sem dó, tá? Então, verbo haver, quando tiver sentido de existir, tipo, existiam muitas coisas, entende?
Você não pode colocar no plural. O haver. Agora, se você colocar o existir aqui no lugar, ele vai para o plural, tá? Entenderam isso? Isso é sério, hein? O verbo fazer, indicando tempo ou fenômeno da natureza. Olha isso aqui. Faz anos que não vou à sua casa. Dá vontade de dizer fazem anos, não dá, gente? Mas não está certo. Fazem anos, né? É faz anos, no singular, tá vendo? Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Olha lá. Choveu torrencialmente durante a noite, tá vendo ali? Verbos que indicam fenômeno da natureza. E o verbo ser, indicando data, indicando hora, indicando distância. Nesses casos, o verbo ser vai concordar com o numeral. Então, nesses casos, ele pode ir para o plural. Ó, daqui até lá são 2 quilômetros. Você não pode dizer daqui até lá é 2 quilômetros. Claro que não. Tudo bem até aqui? Conseguiram anotar os verbos impessoais? Conseguiram anotar que eles não vão para o plural? Com exceção do verbo ser? Não vão para o plural, com exceção do verbo ser. O único verbo impessoal que se flexiona no plural é o verbo ser, tá? Concordando com o numeral. Olha isso aqui, vamos aqui comigo, só um pouquinho. Havia tantas flores pelo caminho, eu não disse haviam, vocês perceberam? Eu disse havia, no singular. Faz tantos anos que não a vejo, eu não disse fazem, eu disse faz. Tá vendo? Neva todos os anos nesta região. Eu não disse nevam, eu disse neva. O único que vai para o plural é o verbo ser. Ó, hoje são 9 de setembro. No caso, não 9, né? Fale, Henrique. Depende do que você quer dizer com classificação dela. Por exemplo, são duas orações aqui. Oração subordinada adverbial temporal. Esse que não a vejo é desde que a vi. Entende? O verbo, a conjunção que, como adverbial, ou ela vai ser final, ou ela vai ser temporal, ou ela vai ser consecutiva. São as três situações em que a gente tem a conjunção que nas orações subordinadas adverbiais. Final, eu digo assim, sinalizou que viéssemos. Esse que é a mesma coisa que para que. Consecutiva. Tanto insistiu que me convenceu. Consequência. E temporal. Faz dias que parti. Nesse caso é desde que. Tá? Então aqui você, claro, tem que fazer, substituindo o conectivo, você vai ter que fazer a adaptação. Faz tantos anos que não a vejo, ou faz tantos anos desde que a vi. Tudo bem? É tempo. Vamos lá, gente. Se o verbo, essa dica também é boa, se o verbo que indica fenômeno da natureza aparecer especificado, a frase passa a ter sujeito. Então eu digo aqui, choveram pétalas de rosas sobre a plateia. Estão vendo aqui? Não é mais fenômeno da natureza, vocês entenderam? Aqui ele apareceu. Agora, pode ser um fenômeno da natureza? Pode. Se eu disser assim, choveu granizo, o sujeito vai ser inexistente? Não, vai ser granizo. Lembra do esquema? Inverta a ordem. Granizo, choveu. Pronto, tá? E vocês perceberam que aqui o verbo foi para o plural? Vocês notaram? Choveram? Por que ele está no plural? Porque agora ele tem sujeito. Né? Então tem que ter cuidado com isso. E aqui, ó, aqui embaixo essa dica também para mim, eu a tenho como preciosa. Olha isso aqui. Em caso de formas verbais compostas, as regras aplicadas aos casos de verbos impessoais continuam valendo para os verbos auxiliares. Por exemplo, faz 5 meses que saí de lá. Eu não posso dizer fazem. Vocês concordam? Hein? Por que eu não posso dizer fazem?
Fazer não tem sujeito, é impessoal. Beleza. Agora, se em vez de faz 5 anos, eu disser deve fazer 5 anos, eu também não posso dizer devem fazer. Entende? O auxiliar continua no singular, respeitando a regra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Show? Massa. E a última observação de hoje. O verbo ter é usado coloquial e popularmente como impessoal no lugar do verbo haver. Sempre que você encontrar o verbo ter usado com sentido de verbo haver, significa que a frase está no nível informal, porque a gramática não reconhece isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, tem lugar para mim? Na verdade, não é tem, né? É há lugar para mim? Porque o verbo ter, originalmente, ele teria que indicar o quê? Posse. Ele tem, você tem, ok. Agora, tem lugar para mim? Não. Há lugar para mim? Como acontece aqui, banco 24 horas, aqui tem. Não é aqui tem, aqui há, aqui existe. Mas ninguém vai dizer isso, claro, né? Existe, claro, na linguagem da publicidade, da propaganda, um interesse de fazer aquilo ficar acessível, né? Então, eles mexem na linguagem com um propósito, né, gente? Isso também é muito importante. Isso já caiu no Enem, vocês sabiam? Isso já caiu no Enem, tá? Embora o nosso foco aqui não seja Enem, né? Vamos aqui rapidinho, mais uma questão. De todos esses periquitinhos que tem no Brasil, tuim é capaz de ser o menor. Tem bico redondo e rabo curto, e é todo verde. Mas o macho tem umas penas azuis para enfeitar. 3 filhotes, cada um mais feio que o outro, ainda sem penas, os 3 chorando. O menino levou-os para casa, inventou comidinhas para eles. Um morreu, outro morreu, ficou um. Das afirmações sobre o verbo destacado em que tem no Brasil, qual é a única incorreta? Letra C? Seu valor semântico difere daquele que apresenta nas demais ocorrências. De todos os periquitinhos que tem no Brasil, não pode ser a C está certa. D é um verbo, B de bola, pode ser corretamente substituído por A. De todos os periquitinhos que há no Brasil, está certo, mas está pedindo para marcar a errada. Letra D é um verbo impessoal cujo objeto direto é o pronome que, também está certo. O problema é a letra E. Pode ser corretamente substituído por existe. De todos os periquitinhos que existe no Brasil, não, que existem. Lembra que eu falei que o verbo existir vai para o plural? O que não vai é o verbo haver. Vocês se lembram que eu falei isso? Tem que ter cuidado com isso também, tá? Cuidado com isso também. Agora, esse lance aqui do que ter função de objeto direto, vou te explicar como que acontece. Posso dar uma pausa aqui? Vou subir a tela, hein? Vou subir a tela. De novo, vou tirar aqui a imagem para o pessoal de casa acompanhar a gente. Tá, pessoal? Só um minutinho. Vou apagar aqui rapidinho para explicar uma coisa para vocês. Isso raramente a gente ensina em sala de aula, né? Mas alguns vestibulares podem, como a gente está falando de grandes provas, né, de vestibulares mais difíceis, não custa nada a gente falar um pouquinho disso aqui. Quer ver? Atenção.
A palavra que pode ocorrer como pronome relativo. Até aí tudo bem, Henrique? A palavra que pode ocorrer como pronome relativo. Como que eu sei que o que é pronome relativo? Quando ele tem essa função aqui, ó, quando ele tem esse mesmo sentido aqui, ó. Certo? Nesses casos, também terá, olha isso é importante, hein? Função sintática. Vocês sabiam disso? Olha que negócio maluco que eu estou mostrando para vocês aqui. Se eu digo assim, ó, este é o rapaz que me salvou. Dos 3 tipos de oração subordinada, essa daqui seria uma subordinada adjetiva, substantiva ou adverbial? Adjetiva, não é? Porque caracteriza quem? O rapaz, concorda? Você concorda que esse que é um pronome relativo, certo, Henrique? Eu posso colocar o qual no lugar, não posso? Este é o rapaz, o qual me salvou. Se ele é um pronome relativo, significa que ele está recuperando a palavra anterior, certo? Qual é a palavra que ele está recuperando? Então eu vou fazer o seguinte, Henrique. No lugar desse que, eu vou colocar a palavra que ele está recuperando. Tudo bem? Vou pôr o o aqui entre parênteses, só para facilitar, tá? O rapaz me salvou. Tudo bem aqui? Tudo bem até aqui? Qual seria, nesta estrutura azul aqui, a função de o rapaz, sintaticamente falando? Isso significa, Henrique, que este que aqui, dentro desta oração, é sujeito. O que é sujeito da segunda oração. Entendeu? Mas vai ser só sujeito? Não, pode ser objeto direto também. Vou te dar um exemplo. Olha só. Esta é a jaca que eu estava. Eu estou com o negócio de comer jaca desde ontem. Ontem, no exemplo da aula de concordância, eu falei da jaca. Esta é a jaca que eu estava comendo. Olha isso aqui. Vamos isolar a oração? Que eu estava comendo. Você concorda que o que está retomando jaca, não é isso? Tudo bem? Então vamos colocar a jaca aqui, Henrique. O A entre parênteses, a jaca, e a gente continua escrevendo a frase, né? Eu estava comendo. Agora, Henrique, mentalmente, mentalmente, reconstrua essa frase na ordem direta. Qual é a função de a jaca? Sacou? É isso que aconteceu aí nessa questão. Então, ó, a jaca aqui nessa frase não é sujeito, é objeto direto. Concorda, Hugo? Porque, ó, colocando na ordem direta, a gente teria assim, ó, eu, sujeito, estava comendo o quê? A jaca. Então, se eu te perguntar, Hugo, qual é a função sintática do que aqui nessa frase? Você vai dizer que é o quê? Objeto direto. Igual a jaca aqui. Entenderam isso? Isso aqui é delicado, viu? Isso é bem delicado. Sutil, né? Tem que ter cuidado. Vai que, né? Vai que. Então, pelo menos a gente já fala, né? Não vou ficar correndo risco aqui à toa, né? Ô, gente, a minha aula vai até 1h20, né? Não é isso? Eu posso baixar a tela para a gente continuar? Posso? Vocês estão bem? Está tudo certo? Estão conseguindo me acompanhar?
Não tá chato não, né, gente? Tá tranquilo, né? Então tá bom, vou baixar aqui, hein? Eu só não posso dançar ragatanga aqui, né? Mas a gente pode cantar, a gente pode contar uma piada, tá bom? Vamos lá. Imagine eu dançando ragatanga. Se o quê? Peraí, cara, eu acho que eu tô surdo, fala. Como que isso se aplicou no exercício que eu vou Ah, você quer que eu volte a tela para você poder ver? Aquele caso do quê, né? Sim, vou te mostrar. Aqui, ó. A questão era essa daqui, ó, Henrique. Demora, né? Agonia. Eu acho que eu sou de ansiedade. Bom, aqui. Está dizendo aqui na letra D que aquele verbo ter lá, tá vendo? É um verbo impessoal, até aí tudo bem, cujo objeto direto é o pronome que. Olha aqui. Todos esses periquitinhos que tem no Brasil. Periquitinhos tem no Brasil. Tem o quê? Periquitinhos. Objeto direto. Foi isso que a gente fez ali. Isso tudo, gente, que eu passei no quadro, pessoal de casa, foi para explicar por que a letra D está correta. Tá bom? Sacou? Beleza? Lembra, ó, você pega o que tem no Brasil, isola. Esse que você sabe que está retomando periquitinhos. Então põe periquitinhos no lugar, vai ficar como? Vai lá. Periquitinhos tem no Brasil. O verbo é impessoal, então periquitinho só pode ser objeto. Importantíssimo. O verbo existir, meninos, o verbo existir não é impessoal. Portanto, deve ser flexionado normalmente. Não foi isso, gente? Ó, havia pessoas estranhas naquele local. Havia está no singular, estão vendo? Mas se eu coloco no plural, olha lá. Aliás, se eu troco o haver por existir, olha o que acontece lá. Estão vendo? Depois, devia haver pessoas estranhas no local. Você percebeu que eu disse devia haver? Mas se no lugar do haver eu puser o existir, o que acontece antes? Ó, estão vendo aqui? Gente, isso aqui é muito importante, tá? O verbo haver pode ocorrer como auxiliar de outro verbo. Nesse caso, você tem que observar o verbo principal. Por que nessa última frase o verbo haver está no plural? Os garotos haviam desistido do concurso. A frase tem ou não tem sujeito? Quem é que desistiu? Os garotos. Então aqui não é impessoal. Repare que o verbo haver aqui está acompanhando o verbo desistir. Ele é só um auxiliar. Quando o verbo haver for auxiliar, você tem que ficar de olho no verbo principal. Quem é que desistiu? Os garotos. Tem sujeito, pô. Então o verbo o auxiliar, ele se flexiona normalmente. Aqui não tem sentido de existir, né? Não é outra coisa. É outra história. Né? Então tem que ter cuidado com isso também. Tá bom? Show? Vamos continuar? Vamos testar vocês agora? Vamos. Primeira frase, está correta ou incorreta? Não deve haver problemas com a sua contratação. Está, né? Porque deve haver. O principal da direita é o haver. Então, o da esquerda, que é o auxiliar, não pode se flexionar. Não foi isso que a gente viu? Hein? Não é isso? Então tá tudo certo com a primeira, né? Tudo certo com a primeira. Nevava flocos de neve naquela cena de Natal. Muito bem. Nevavam, né? Porque a gente está dizendo que é que nevava, então tem que fazer concordância. Lembra que eu falei? Depois, pode existir outros meios de fazer isso.
Teria que ser podem existir, né? Porque o verbo existir, ele não é impessoal, então o auxiliar dele tem que se flexionar normalmente. Não foi isso que a gente viu? Depois, fazem muitos dias que parti. Isso, faz muitos dias que parti. Depois, agora são 10 horas. Beleza? Haverão novas oportunidades, meu amigo. Haverá, porque o verbo haver não pode ir para o plural, não é isso, gente? Depois, pessoas como você não existem mais. Massa, eles haverão de entender. Ok, porque aqui é auxiliar, né, gente? Ó, o sujeito é eles, tá vendo aqui? Então o verbo vai para o plural. Pode falar. Mesmo assim, não precisa ser sentido figurado, não, entendeu? Desde que o verbo esteja especificado. Igual eu falei com granizo. Se eu disser assim, choveu granizo, não é sentido figurado. Concorda? Se eu disser pedrinhas de gelo, isso é possível, não é? Chover pedrinhas de gelo? Eu digo choveu pedrinhas de gelo ou choveram pedrinhas de gelo? Choveram. Por quê? Porque se você especificar um verbo que indique fenômeno da natureza, ele deixa de ser impessoal. Viu? É só você guardar isso. Tá bom? Beleza? Eu acho que o pessoal de casa está acompanhando bem, né, pessoal? Tá tudo certo aí em casa, gente? Tá valendo a pena? Tá bacana? Importantíssimo. Nós já falamos disso, eu já expliquei no quadro aquilo ali, ó. Mas eu estou fazendo questão de exibir porque a aula está sendo gravada. Entende? Que aí depois vocês podem rever e aí os slides vão ser úteis. Além daquilo tudo que eu escrevi no quadro, ó. Tudo aquilo que a gente falou de verbo transitivo direto, indireto, com pronome ser, está aqui. Tudo bem? Beleza? Precisa-se de cozinheira com pouca experiência. E aí? Nesse caso, meu sujeito, vocês podem indicar para mim? Sujeito simples ou indeterminado? Indeterminado. Ó, e se em vez de cozinheira tivéssemos cozinheiras, o verbo precisa-se deveria ir para o plural? Quando o sujeito é indeterminado, você não pode colocar o verbo no plural, né? Então ficaria como? Tudo bem, nós teríamos precisa-se de cozinheiras, não é isso? Bacana, né? Ficou bonitinho esse slide. Ficou simpático, né? Bem, muito bom. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Pô, sacanagem. Aí me zoaram, pô. Eu mesmo me zoei aqui, né? Ó, entendi nada, gente. Ah, eu vou ter que colocar, então, normalmente as frases, a gente vai analisar e entender por quê. A gente vai fazer aqui um exercício invertido, né? Já tem resposta, tá? Gente, verifique as concordâncias e indique o tipo de sujeito. Precisam-se de mais computadores. Por que que não pode? Nós temos sujeito indeterminado, não é isso? O verbo precisar é transitivo indireto, né? Quando isso acontecer, você não pode flexioná-lo. Então, precisa-se de mais computadores. Tudo bem? Dê-se ciência às partes da decisão. Que a ciência seja dada, tá vendo? Então, ó, sujeito simples vai ser ciência, porque quem dá alguma coisa. Aqui, ó, aquele caso que você falou. O verbo é bitransitivo, ó. Quem dá alguma coisa para alguém. Mas você tem que entender que é o objeto direto que vai se transformar em sujeito, tá? Então, ó, sujeito simples. Não se crê mais em fantasmas. Quem crê, crê em alguma coisa. Vocês perceberam que o ser aqui veio antes do verbo? Em vez de crescer, veio se crer. Por que que o pronome veio antes do verbo?
Porque a frase começa com uma negativa, lembram? E quando a frase tem palavra negativa, ela atrai o pronome? Vocês se lembram disso? A gente chama isso de próclise, não é isso? Amola-se facas. Por que está errado? Porque quem amola não amola alguma coisa? O verbo não é transitivo direto? Então, quando o verbo é transitivo direto e está acompanhado de um objeto direto, esse objeto direto vira sujeito no caso da partícula passivadora, né? E aqui, nunca se cogitaram tais coisas. Perceberam que o se de novo está antes do verbo? Em vez de falar cogitaram-se, eu disse se cogitaram, porque o nunca aqui, ó, é uma palavra negativa, vocês estão vendo? Ela puxa o pronome para antes do verbo, não é isso, gente? Ainda se espera atitudes sensatas daquele homem? Ó, atitudes sensatas é o sujeito, concorda comigo? Daquele homem, né? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Show! Que bom que está dando tudo certo. Aqui seria o início dos nossos estudos do predicado. Como eu disse a vocês, a gente trabalhou o essencial dentro de sujeito. Predicado, eu vou pegar no nosso próximo encontro, pelo menos uns 20 minutos, para trabalhar a noção de transitividade verbal, o que é verbo de ligação, isso no comecinho do nosso encontro, só para não deixar predicado à deriva. E aí a gente fecha termos da oração. No próximo encontro eu já começo matéria nova também, tá? Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido um dia produtivo. Eu acredito que sim, né? Muito obrigado pela paciência, pela tranquilidade de vocês, pela participação, pelo carinho. Até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, gente. Já vou te atender, meu amor. Valeu, querido. Até mais, até segunda. Valeu, gente. Obrigado, viu? Forte abraço.